nós estamos retomando aqui o nosso Louvemos. E claro que nós estamos aqui para, acima de tudo, também acolher a palavra de Deus e acolher aquele que vem pregar, nos ajudar a crescer um pouco mais através dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, nós vamos continuar com o nosso programa, agora o momento de pregação. Gostaria de chamar mais uma vez aqui o padre Eduardo José. Padre, vem para cá, amado. Boa tarde. Almoçou bem? Almocei sim. A comida aqui da irmã Luísa é boa, né? Uma delícia. A gente tem que se controlar, senão vira umas bolinhas. É verdade, é isso mesmo. O Senhor vai continuar com tua palavra, luz Isso, para meus passos. Isso mesmo. Que Deus possa iluminar com a palavra de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos passos e as nossas vidas, Amém, né? amém, Força, Padre. Obrigado por enquanto. Uma boa tarde a todos. Almoçaram bem? Não vão dormir agora não, né? Não vai não, hein? Pelo amor de Deus, senão o padre vai dormir também. Eu convido você a ficar de pé, então. Vamos começar cantando, pedindo ao Espírito Santo que venha colocar no nosso coração um desejo profundo, um amor apaixonado pela sua palavra, pela palavra que é Jesus. Neste Natal nós vamos celebrar a palavra que se fez carne, não é verdade? Ou nós vamos celebrar o Papai Noel? Não, não é verdade. Nós vamos celebrar o Filho de Deus que se encarnou, a palavra, o verbo que se fez carne, quis armar a sua tenda no meio de nós. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: neste Natal, nós vamos celebrar a palavra que se fez carne. Você pode fechar os seus olhos agora. E nós vamos cantar como a corça que suspira pelas águas profundas. Nós queremos também nesta tarde de domingo estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Você que está em casa também é convidado a rezar conosco, a pedir ao Espírito Santo um amor apaixonado pela palavra, a palavra que se fez carne. Que essa palavra que se fez carne, encarnada no meio de nós, que armou no nosso coração a sua tenda, possa armar também na sua casa, na sua família, a sua tenda, a sua presença. A palavra que é luz para os nossos passos, luz para os nossos caminhos. Cantemos, você pode fechar os seus olhos, você que nos acompanha, que está aqui conosco, e você que está em casa. Rezemos pedindo, cantemos. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Mais uma vez, todos cantando assim. Assim como a corça, deseja no seu coração, deseja onde você está a graça, a força do Espírito Santo. Suspira minha alma, Espírito de Deus. Levante os seus braços agora e cante. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Mais uma vez, oh, enche-me, Espírito. Põe volume na sua voz. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Se você precisa do Espírito Santo, cante. Oh, enche-me, Espírito. Oricandarabala. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vai sentando e cantando mais uma vez esse refrão.
nós começamos nessa manhã, já no finalzinho da manhã, falando sobre a necessidade de termos um encontro pessoal com a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, que é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Então nós vimos qual é a necessidade de termos um encontro pessoal com Jesus através da sua palavra, que guia os nossos passos. Agora, nessa tarde, eu gostaria de falar sobre a necessidade de nós pegarmos na nossa casa a cada dia, a cada manhã, ou a cada final da tarde, ou final do dia, a necessidade que nós temos de pegar a Sagrada Escritura, a Bíblia, e começarmos a ler. Como católicos, mergulharmos nos segredos que Deus tem para nós, através da sua palavra. Você também em casa. Pegar a sua palavra, ler, meditar, orar, permitir que você se encontre consigo mesmo através da palavra de Deus. Na palavra, na Bíblia, na Sagrada Escritura, nós encontramos com Deus porque nós o conhecemos através da palavra revelada, mas quando nós encontramos com Deus, na verdade nós estamos nos encontrando conosco mesmos, porque é Ele que revela quem nós somos. Não foi isso com Simão Pedro, quando ele disse para Jesus, quando Jesus perguntou, o que dizem os homens sobre mim? E depois Jesus diz, e vocês o que dizem de mim? Quem eu sou para vocês? Pedro dá a sua resposta, e logo em seguida Jesus diz para Simão, tu és Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ali Jesus revelava para Pedro, para Simão, quem ele era, porque é Deus que revela para nós quem nós somos. E para descobrir quem nós somos, nada melhor do que descobrir a identidade de Deus, quem é Deus, através da sua palavra. Quando eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus e que fui batizado no Espírito Santo, uma das coisas que Deus me deu e que nunca tirou, e que nunca vai tirar, e que eu só preciso alimentar a cada dia, foi um amor apaixonado pela Sagrada Escritura. Ao ponto que eu já tive a graça de ler a Bíblia 10 vezes, muito pouco. Nós precisamos, é uma experiência minha, e essa experiência eu trago para você, de lermos a Bíblia todinha, em todos os anos. A cada ano que passa, ler a Sagrada Escritura, para ter a cada dia mais um encontro pessoal com Deus, e se encontrando com Jesus, eu vou me encontrando comigo mesmo, e vou aprendendo a viver segundo o projeto de Deus, porque é Ele que diz quem eu sou, e Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você. Mas para isso, queridos, queridas, nós precisamos sair de uma preguiça espiritual e começarmos a pegar a Bíblia e lermos a cada dia, de buscarmos o nosso maná, a cada dia o alimento para a nossa alma, o alimento que é o próprio encontro pessoal com Jesus. Nos momentos difíceis ou nos momentos de alegria, buscar na Sagrada Escritura as promessas de Deus para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção, para você que está aqui e para você que nos acompanha em casa. Nos momentos mais difíceis de provações, de dúvidas, o que tem me sustentado é as promessas de Deus na sua palavra. Só que nós vamos perdendo as promessas de Deus porque nós já não temos mais o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Por isso, irmãos, nasceu desse meu desejo e desse amor apaixonado que eu tenho pela Sagrada Escritura, amor esse que Deus me deu, pela graça do seu Espírito, nasceu então esse pequeno livro, que se chama Leitura Orante da Bíblia Passo a Passo. Um livro que nos ajuda a ler a Bíblia todinha em 334 dias, imagina? Ler a Bíblia todinha em menos de um ano. Um plano de leitura para que possamos ler a Bíblia todos os dias.
Muitas pessoas têm até o desejo, quem sabe você que está em casa, tem o desejo de ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar, aí começa pelo livro do Gênesis, aí eu vou ler da primeira página até a última, e quando chega em menos da metade já desistiu. Agora, esse livro que nasceu de uma experiência com a palavra de Deus, é um método, claro, da Léxio Divina, um método que já existe na igreja desde a Idade Média, mas esse livro é um plano de leitura. Para quê? Para que nós tenhamos um encontro, para que nós não nos cansemos de buscar a cada dia aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra, através da leitura orante da Bíblia. Eu morei um tempo na Europa, eu queria partilhar isso com você. Eu morei um tempo na Europa, na França, neste país, onde a catequese, eu aprendi muito com a catequese daquelas crianças naquele país. Por quê? Porque é uma catequese muito bíblica, onde as crianças têm um grande encontro pessoal com a Bíblia. De todos os dias, todas as vezes que eles têm a catequese, de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia e de serem educados pela Bíblia. Certa vez perguntaram para uma criancinha, eu perguntei numa missa para as crianças, alguém dessas crianças aqui conhece, já ouviu falar de Moisés? Uma criancinha de 5 anos me disse, levantou a mão e disse, padre, Moisés, cujo nome, uma criança de 5 anos, cujo nome significa tirado das águas, foi aquele que libertou o povo de Deus da escravidão no Egito. Eu fiquei impressionado. Por quê? Por causa do contato com a Bíblia. Será que nós sabemos também aquilo que Deus tem para nós? Conhecemos os segredos de Deus que são revelados a nós nas Sagradas Escrituras? Se não conhecemos, chegou a hora de nós introduzirmos na nossa vida uma leitura orante da Bíblia todos os dias. Eu queria partilhar com você que aqui está e com você que está em casa, como que os pais, na época bíblica, como que os pais educavam os filhos na Sagrada Escritura. Pode ser que nós demos livros, brinquedos, tantas coisas que os pais dão para os seus filhos e muitas vezes não dão aquilo que é o mais importante, que é a graça de conhecer a Deus, a experiência com Deus, através da leitura. Quantos pais leem para os filhos à noite antes de dormir? Por que não ler um pouco da Bíblia para as suas crianças? Uma historinha bíblica, os personagens bíblicos ajudariam muito as crianças crescerem tendo um contato com a Bíblia. Existem alguns rabinos estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento, estudiosos da Torá. O que é a Torá para os judeus? São os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E olha o que os rabinos dizem, alguns rabinos franceses. A criança, isso é bom para você que é pai. Quem é pai e mãe aqui que ainda tem filhos pequenos? Levante a mão bem alto, isso. Olha o que esse rabino diz para você, pai e mãe, e é muito importante, para você que nos acompanha em casa também, que tem seus filhos. Diz que a criança deve ser engordada com a Torá, com a palavra de Deus, como o boi é cevado no estábulo. Da mesma forma que nós damos alimento para o boi, assim deve ser as crianças amamentadas, alimentadas com a palavra de Deus. Para quê? Para crescerem na luz, para crescerem nos caminhos do Senhor, para fazer de Jesus a luz da sua vida, a luz do mundo. É Jesus que disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E para que os nossos filhos, os vossos filhos andem na luz, é preciso que eles tenham, através de vocês, um contato pessoal a cada dia com a Sagrada Escritura.
Ele ainda diz mais, o rabino, a lei aprendida na infância, ou seja, os mandamentos de Deus aprendidos na infância, entra através do sangue, é como se fizesse parte da vida daquela criança, entra pelo sangue e sai pelos lábios. O que Jesus vai dizer? Que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. De que você está enchendo os corações dos seus filhos? De presentes, quem sabe de palavras duras? O que as crianças têm visto em casa? Brigas, palavrões. E o que elas vão repetir? Aquilo que ouvem de vocês. Agora, a boca fala do que o coração está cheio. Se você também tem um contato pessoal com Jesus através da sua palavra, numa leitura orante a cada dia, o que os vossos filhos aprenderão? Escutarão aquilo que eles ouvirão de vocês mesmos, daquilo que brotará dos vossos corações. Sabe que nos tempos bíblicos, a criança, quando ela tinha 5 anos, ela começava já os estudos sagrados. É como as nossas crianças que colocamos na catequese. A criança já tinha o primeiro contato com os estudos da Sagrada Escritura. Claro, com o Antigo Testamento para os judeus, mas já tinha o contato com as Sagradas Escrituras. Uma criança com 5 anos. Aprendiam, olhe bem a realidade, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, tendo contato com a Sagrada Escritura, lendo a Sagrada Escritura. Era ali a Sagrada Escritura, que para nós a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, era para elas, para as crianças, um método de leitura e de estudo. Era a primeira escola. Já estudavam com aqueles que ensinavam a Sagrada Escritura. Com 5 anos, tinham os primeiros contatos. Com 10 anos, essa era a educação dos filhos. Com 10 anos, dedicava-se ao aprendizado da tradição. Com 5 anos, já começava os estudos da Sagrada Escritura. Aos 10 anos, aquilo que não estava escrito, mas aquilo que os antigos passaram, aquilo que fazia parte da tradição. Se nós nos perguntarmos, como tem sido a educação dos nossos filhos, dos vossos filhos, você que está em casa? Temos educado como? Na vontade de Deus, aprendendo aos poucos qual é o querer de Deus a cada dia? Ou temos deixado para o mundo ensinar, para as coisas da televisão, para que a televisão ensinasse para os vossos filhos, dando educação a eles, uma educação errônea? Ou nós vimos hoje de manhã que a palavra de Deus, o que ela é para nossos passos? Luz. Nós temos dado essa luz para os nossos filhos através de uma educação cristã? Se não temos, ainda há tempo de retomarmos. 5 anos, eu repito, começava o contato com a Sagrada Escritura. Com 10 anos, o aprendizado da tradição. Com 13 anos, a criança, veja, 13 anos, que para ele já era a idade da razão. 13 anos, já deveria conhecer toda a Torá, toda a Sagrada Escritura e praticar as suas exigências. Conhecer toda a Sagrada Escritura e já praticar, por exemplo, com 13 anos já deveria praticar o jejum, porque com 13 anos já deveria conhecer toda a Sagrada Escritura e praticar os seus mandamentos. E olha que os judeus tinham 613 mandamentos, e não os 10 mandamentos que nós temos. Ou seja, já tinha que colocar os mandamentos em prática com 13 anos. Por quê? Porque isso era absurdo, radicalismo? Não, para que os seus filhos caminhassem nos caminhos do Senhor. Para que a vida deles fossem iluminadas pela luz que é a palavra de Deus. E só que para nós cristãos é ainda muito mais. Nós já descobrimos nessa manhã que essa luz não é uma energia, essa luz para nós é uma pessoa, tem um rosto, tem um nome, é o rosto da felicidade. Essa luz é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus. Se queremos que os nossos filhos caminhem
caminhem nos caminhos do Senhor e que tenham os seus pés iluminados, eles precisam entrar no caminho da palavra de Deus. Mas só vão fazer aquilo que eles veem os pais fazendo. Eles só vão fazer aquilo que vocês fazem, vão repetir aquilo que vocês andam fazendo. Então a nossa educação deveria ser como essa educação que os judeus faziam na época bíblica. Com 5 anos já contato com a palavra, com 10 anos aprendiam aquilo que vinha da tradição e com 13 anos já praticava a palavra e já deveria conhecer toda a palavra. E é tão bonito quando uma criança judia, quando um judeu, ou na época bíblica, a criança ia ler pela primeira vez, com 12, 13 anos, ou na sinagoga, ou no templo, sabe o que a sua mãe fazia? Era um gesto muito bonito que eles faziam. Enquanto a criança estava lendo, tipo num ambão como esse que eu estou, a mãe ficava de longe, jogando sobre a criança alguns doces, alguns bombons. Não os doces e bombons que temos hoje, não, mas o que eram feitos na sua época, jogava sobre a criança, sabe para quê? Para a criança perceber que a palavra que ela estava lendo era doce como aqueles bombons que ela estava recebendo. Para que ela não desanimasse, para que ela tivesse gosto pela palavra de Deus. Para que a palavra de Deus, como eu disse hoje de manhã, para que a palavra fosse doce como mel na boca daquela criança e ela quisesse a cada dia mais se aprofundar, se alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é como mel para o nosso paladar, diz o Salmo 119, versículo 103. E eu fico imaginando Jesus com 13 anos lendo pela primeira vez, e Maria, sua mãe, Nossa Senhora, lançando sobre ele também os seus bombons, os seus doces, para dizer para o seu filho: a palavra do Pai, meu filho, é uma palavra doce. Sendo que Jesus era a própria palavra encarnada para dizer: tu és, meu filho, o cumprimento de tudo aquilo que nós andamos fazendo até hoje. Tu és a doçura do Pai encarnada no meio de nós. Tu vieste dar sabor aos homens que já não tinham mais o gosto de viver o querer de Deus. A palavra de Deus encarnada, que é Jesus, é o gosto do mel que perdemos. Quantos homens, quantas mulheres perdidos no mundo de hoje, andando para um lado e para o outro, buscando tantas satisfações, jovens caminhando para as drogas, homens, mulheres buscando preencher um vazio interior com bebida, com vício, com sexo desenfreado, com uma vida leviana. Por quê? Porque ainda não experimentaram a doçura da palavra de Deus, que é uma pessoa, que é Jesus. E é isso que nós queremos experimentar a cada dia da nossa vida e da nossa história. E os judeus faziam muito bem isso, dando para aquela criança o sabor do céu. Quando você lê a Bíblia, que você pega a Bíblia, veja, você pegando para estudar, ou pegando para rezar, para orar, não precisa de estudos tão profundos, se você não teve a oportunidade de fazê-lo. Mas o mais importante é pegar a Bíblia na sua casa, no momento que você tiver de silêncio, que seja 10, 15, meia hora, rezar com a palavra de Deus para viver já nesta terra, experimentar já aqui o gosto do céu, a doçura do céu, do mel que emana do coração de Deus. Como aquela criança, como eu acabei de dizer, que era educada com a palavra, já crescia saboreando aquilo que vem do alto. São Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto. O que Jesus diz para Nicodemos no Evangelho de João? Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso nascer do alto. Ou seja, Nicodemos, você conhece a palavra, você é um estudioso da palavra, mas você a tem apenas como lei. É preciso que você renasça, ou seja, é preciso que você viva nesta terra tendo o gosto das coisas do alto, tendo o gosto das coisas que vêm do alto.
A nossa vida, irmãos, aqui na terra nós vimos esses dias, infelizmente, esse acidente fatal com aqueles jogadores, aquele avião que caiu. Nós não sabemos, nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não sabemos, a nossa vida é um breve instante. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos onde estaremos. Então, enquanto nós estamos neste mundo, nessa vida passageira, nós já temos que vivê-la com o gosto do céu, vivê-la com o gosto do alto, buscando as coisas do alto e entregando para as crianças, para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos, o gosto, devolvendo para eles aquilo que acabaram perdendo, que é o gosto pelas coisas de Deus. E olha que interessante, quando a criança chegava aos 13 anos, ela já deveria conhecer toda a Sagrada Escritura e já deveria praticar a lei, mas aos 15 anos, ela deveria ter início ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos. Imagina, com 15 anos, ela já deveria aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre a Sagrada Escritura, para viver o querer de Deus, para buscar as coisas do alto, para andar. Na medida que vai andando, os seus passos iam se acendendo, os seus pés iam se iluminando pela palavra que é o próprio Senhor para nós. Agora, o que anda acontecendo com os nossos adolescentes de 15 anos? Não estão se aperfeiçoando na palavra de Deus. Quantos estão se perdendo? Se perdendo por quê? Porque nós não demos para eles aquilo que eles precisavam e aquilo que era direito deles, a própria vontade de Deus, encaminhá-los no querer de Deus, devolver para eles o sabor das coisas do alto. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, precisamos experimentar aquilo que vem do alto. Precisamos buscar o que é do alto. Por isso, olhe, esse livro que eu falei no início desta palestra, dessa pregação, esse livro Leitura Orante da Bíblia Passo a Passo, é um livro que vai apenas nos ajudar a buscar as coisas do alto, a fazer da Sagrada Escritura o nosso maná de cada dia, o nosso alimento de cada dia. Na parte da tarde, na próxima palestra, eu vou falar então como que nós devemos ler a Sagrada Escritura, de que maneira nós devemos ler, quais são os passos a seguir, quais são os degraus que devemos subir nesta leitura orante da palavra. Mas hoje você é convidado a tomar uma decisão de querer ler, de querer buscar a palavra de Deus, buscar o seu maná, alimentar a sua alma cada dia. Você viu como uma criança era educada, como nós também, quem sabe adultos, precisamos ser educados na palavra de Deus. Aprender a viver como Deus quer que vivamos, e não seguir o fluxo, e não seguir a massa, e não seguir o que todos estão fazendo, mas buscar o que Deus deseja para nós desde toda a eternidade. Eu te convido a ficar de pé, você que está aqui, e você que está em casa, a rezar conosco, pedindo nesta tarde de domingo, pedindo ao Espírito Santo que também te dê um amor apaixonado pela Sagrada Escritura. Você pode fazer um compromisso com Jesus hoje. Peça ao Senhor que lhe dê a graça de ter um amor apaixonado pela Sagrada Escritura, para que todos os dias você possa abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e começar a ler, a se deliciar com aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é uma carta de amor de Deus revelada a nós. E a cada dia Deus quer falar para nós o quanto Ele nos ama. É triste você chegar na casa de um católico e ver lá uma Bíblia muito grande,
apenas como enfeite, aberta no Salmo 91, já toda amarelada, cheia de poeira, sendo que a Bíblia por ela mesma é um livro morto. Ela se torna a palavra de Deus viva para nós quando nós entramos nela, quando nós abrimos, a proclamamos sobre nós, sobre a vida daqueles que nós amamos. Ela não pode se tornar para nós um livro morto, mas uma pessoa que se revela a nós e que nos ama. Amém? Então feche os seus olhos e diga comigo: Jesus, ajuda-me, pela força do Teu Espírito, a ter um amor apaixonado pela Tua palavra revelada a nós. Ajuda-me a fazer esse compromisso hoje, de todos os dias, ler um pedacinho daquilo que Tu tens para mim, a Tua carta de amor. E obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é luz para os meus passos e lâmpada para os meus pés. Cantemos então, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós. Tua palavra, ó Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tua palavra, ó Senhor, Tua palavra, ó Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. Tua palavra, ó Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus. Muito bem, seu padre. Obrigado. Aí vamos dar uma salva de palmas para o padre Obrigado. Eduardo José.